Olá, seguidores e internautas de O Liberal. Estamos aqui para mais um Liberal Entrevista e hoje eu estou aqui recebendo a Cristina Vasconcelos, que é superintendente do IPHAN aqui no Pará. Seja bem-vinda, Cristina. Muito prazer te receber e a gente tem muita coisa para falar sobre a história, sobre a preservação dessa cultura tão rica que é de Belém e do Pará. Muito obrigada, Gabi. Bom, quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui para a gente bater esse papo, para falar a respeito das ações que o IPHAN tem feito e como que a gente pode realmente falar da nossa história, da nossa preservação, da nossa cultura. Exatamente. E a gente tem vivido um momento muito importante, principalmente aqui na capital, em Belém, né, falando aqui desse cenário mais urbano, que é um momento de restauração e também de renovação. Né? E eu te pergunto, né, como o IPHAN vê a importância de restaurar e de manter viva muitas tradições culturais e elementos culturais da nossa cidade nesse contexto que Belém vive de globalização, né, de se abrir para o mundo? Bom, a gente precisa primeiro contextualizar o que é o IPHAN. O IPHAN hoje é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, onde nós tratamos, a nossa missão maior é a preservação, é a valorização e a salvaguarda dos bens culturais, materiais, imateriais e arqueológicos e ferroviários. Bom, nesse contexto global, falar das ações do IPHAN é dizer o quanto nós temos uma visão de importância da nossa história, né, de preservação daquilo que nós conseguimos ver, que são as nossas estruturas materiais e arquitetônicas, são os nossos prédios antigos, as nossas igrejas, e aquilo que está inserido em cada um de nós, que é nosso DNA cultural, digamos assim. É aquilo que a gente traz como forma de saber, como forma de fazer, como festejar, como celebrar, além do que aquilo que a história vem nos contando que está onde a gente não enxerga, né? Que é quando a gente começa a fazer as obras, que a gente verifica que precisa fazer uma escavação e começa a encontrar os artefatos arqueológicos que vêm nos contar exatamente de onde veio aquele povo, aquela cultura, quem nós somos e de onde a gente veio, para onde que a gente vai. Mais ou menos é essa a nossa função e, além do que, nós trabalhamos com a educação. A gente entende que, para preservar, você precisa conhecer, você precisa ter sensibilidade e entender para onde que nós vamos e preservar daí para frente. Esse é um grande papel do IPHAN e trabalhar isso nesse contexto global hoje que nós estamos vivendo, da COP30 que vai acontecer aqui na capital. Então, é fazer com que realmente a população ela se empodere dos seus bens culturais, patrimoniais e diga, não, essa aqui é a minha história, o Pará é dessa forma, nós contamos essa linha de contexto histórico para o mundo. Com certeza, para se apresentar. Justamente. Né? Para a gente ter realmente... gostei dessa palavra do empoderamento, né? E eu pergunto agora sobre as ações do IPHAN. Quais as principais obras de restauro que têm acontecido agora aqui em Belém? O IPHAN trabalha com toda a estruturação material e imaterial, como eu estava te falando, Gabi. Hoje nós temos um edital que aconteceu no final do ano passado, que foi o edital do PAC Seleções, que o governo federal vai investir recursos em projetos que são projetos bases e executivos para futura execução. Aqui o Pará foi contemplado com 3 projetos do PAC Seleções, onde nós vamos começar, daqui a pouco, passando toda essa fase de licitação, de colocação de projetos dentro das plataformas, que os projetos comecem a caminhar. São todos dentro da área tombada, dentro do centro histórico, são 3 prédios que vão passar por restauro, mas, por enquanto, é só projeto executivo. E também nós temos, hoje, dentro da categoria que o IPHAN acompanha, com recursos, a restauração, da segunda etapa da restauração do cemitério Parque Soledade e da Capela Pombo, que fica lá no comércio. E nós temos outras estruturações fora da capital que também estão sendo acompanhadas pelo IPHAN. Todas as obras que ocorrem dentro da área tombada da cidade, da capital e fora da capital, leva em consideração um olhar carinhoso e fiscal do IPHAN. Com certeza. E, assim, existem iniciativas específicas do IPHAN voltadas para a COP? Sei que tu falaste que esse momento tem acontecido bastante coisa, né? O IPHAN está atuando em
e muitos projetos. É. Mas, assim, tu dirias que eles são voltados realmente com esse olhar para a COP, ou já era alguma coisa que já estava planejada? E se vocês têm alguma coisa que está voltada, não, isso aqui é uma meta para ser pronto para o período da COP? Nós estamos acompanhando várias obras que estão ocorrendo dentro da perspectiva COP, dentro do Centro Histórico. Uma delas, que acredito que seja a maior, porque é o nosso cartão postal, é a revitalização do Ver-o-Peso. Né? O Ver-o-Peso não tem o financiamento IFAM, mas tem o financiamento do governo federal e tem a nossa fiscalização, porque como é uma área tombada, cabe ao IFAM fazer a fiscalização para saber se a obra está ocorrendo da forma certa, se o cronograma vai ser contemplado. A revitalização do Ver-o-Peso, ela é uma obra COP, né, para ser entregue antes de acontecimento da COP, assim como os parques lineares. Sim. Da DOCA e da Tamandaré, que também é acompanhamento nosso. Então, nós temos muitas obras dentro da capital acontecendo com essa vertente da COP. Além do que, nós temos também o acompanhamento do antigo prédio da Receita Federal, que foi desapropriado e que vai virar um hotel para recepcionar as pessoas que vão vir participar do evento. Então, o IFAM está interligado em todas essas estruturas que estão ocorrendo da COP, porque se não está ocorrendo dentro de uma área tombada, se houver, como eu falei para vocês, nós temos uma visão arqueológica. Se houver algum tipo de escavação para aquela obra, mesmo não sendo na área tombada, precisa haver o acompanhamento do IFAM com um arqueólogo, porque Belém é praticamente um sítio arqueológico, né? Onde a gente faz obras e escavações e a gente encontra uma parte da nossa história. Falando nisso, recentemente, na obra lá na DOCA, né, que está acontecendo, do Parque Linear, que você até mencionou, foi encontrado um registro ali que pode ser bastante significativo para a nossa história. Como vocês receberam essa notícia? Não, significante demais, né? Uma embarcação que a gente ainda, a equipe de arqueologia que foi contratada para estar fazendo acompanhamento, informou ao IFAM que tinha encontrado, né, a proa de uma embarcação que a gente não sabe ainda a datação dela. Ainda as equipes estão trabalhando, aparentemente é um objeto muito grande. E a gente está verificando e conversando com as secretarias responsáveis como que nós vamos fazer a retirada desse objeto de lá para que ele fique à exposição das pessoas, para que as pessoas entendam que realmente Belém foi uma cidade portuária, de comércio portuário. Então, tudo que se encontra faz parte da nossa história que a gente pode pontuar para dizer, olha, foi assim que Belém cresceu. Olha, através dos navios que chegavam aqui que nós fazíamos as trocas comerciais. Ali que tudo começou, né? Ali que tudo começou. Assim como a gente encontrou na época da reforma do Boulevard da Gastronomia, nós temos lá embaixo o primeiro muro de arrimo da cidade, que é construído de pedras e por isso não pode ser retirado de lá, mas foi feito todo um registro cadastral, fotográfico para se contar a história. Nós vamos encontrar, eu acredito que muitos objetos mais para contar mais a nossa história ainda, porque nós vamos ter muito mais obras ainda da COP acontecendo dentro do Centro Histórico. Com certeza. E tu falaste que eles estão trabalhando nisso. Tem uma previsão de tempo, assim, meses? Quanto tempo eles levam mais ou menos para identificar? A gente tem uma situação que é o seguinte, enquanto esse objeto estava soterrado, ele não tinha interferência de absolutamente nada, ele estava lá guardado, né? Mas da feita que a gente coloca ele à tona, a gente tem uma delicadeza aqui, que nós estamos na beira do rio e nós temos a maré que sobe e a maré que baixa. Então, a gente só consegue trabalhar com a maré baixa. Então, quando a maré sobe, eles têm que parar o trabalho. Então, é isso que ainda a gente não consegue determinar um tempo. Entendi. Porque tem que esperar, a gente está preocupado, até porque é uma embarcação, uma parte de metal, uma parte de madeira, está sofrendo as intempéries de tempo, do vento, de chuva, da maré, e a gente está com muita preocupação para que não tenha nenhum tipo de dano naquele objeto. Mas prazo, assim, a gente não tem ainda como lidar, até porque a gente está esperando o relatório da equipe que está lá trabalhando para ele dar mais ou menos nos remeter mais ou menos uma previsão de trabalho ainda para a retirada daquele objeto. Certo. E falando nessa preservação do local e tudo mais, falou ainda agora sobre vocês acompanharem, né, todos essas obras que têm sido feitas. E te pergunto, acho que é uma dúvida que eu tenho e acho que muitas pessoas têm também, do papel do IFAM nesse aspecto.
o que seria uma forma correta, por exemplo, quais são as condições do IPHAN de acontecer uma obra, por exemplo, no Ver-o-Peso? Não pode mudar as características, tem coisas que são que precisam ser respeitadas. Quais são esses detalhes que tornam essa obra uma obra de não só de revitalização, mas de restauro também, né? A gente tem que entender que o IPHAN ele tem regimentos, né? Nós temos legislações que regem toda e qualquer interferência dentro dos centros tombados, dentro das áreas tombadas, ou então para a gente lidar com os patrimônios que são registrados, que é o patrimônio imaterial, que é as nossas formas de fazer. Tudo isso tem regimento, tem regras. Por exemplo, quer fazer uma obra dentro do centro histórico? É aquilo que eu estava lhe falando. A gente tem ido fazer educação patrimonial no centro histórico para que a gente possa conversar com as pessoas para que elas tenham a sensibilidade e entender como é que funciona. Por exemplo, eu quero fazer uma obra de restauro na minha casa, e a minha casa está dentro do centro histórico. O que é que eu faço? Eu tenho que ir lá no IPHAN, eu tenho que pegar um requerimento para informar o que é que eu vou fazer e apresentar juntamente já o projeto arquitetônico, porque nós temos um tombamento arquitetônico, cultural e paisagístico. Então, ele o projeto que vai lá, ele precisa contemplar a preservação dessas estruturas. Aí vai a primeira avaliação com a nossa área técnica da superintendência, e daí vai dizer, olha, está apto, não está apto, vai mudar aqui, vai mudar ali. Então, a gente está sempre aberto ao diálogo para conversar com quem chegar lá conosco. Então, mas regramentos nós temos, e a legislação IPHAN, ela é uma legislação rigorosa, porque se assim não for, hoje a gente já não teria mais centros históricos pelo Brasil afora, inclusive. Porque a modernização acaba tomando conta de tudo. E falando sobre isso, eu queria saber como o IPHAN recebe essa fusão entre saindo do material e indo para o imaterial, recebe a fusão de novas expressões culturais, artísticas, como, por exemplo, o Tecnomelody, né, que é novo, né, vamos dizer assim, é uma expressão artística, cultural muito recente, mas que representa muito da população paraense, da população de Belém também, é uma coisa muito forte, como as aparelhagens também. E como vocês abraçam e entendem essas novidades no nosso universo cultural? A gente precisa entender que o IPHAN ele não dita regras da cultura. A cultura ela é dinâmica, ela é viva, ela é feita por mim, por você, pela sociedade, pelo ser humano, é algo que vem de dentro de nós. Então, o IPHAN ele não dita regras de como vai surgir alguma vertente do brega, alguma vertente do carimbó, uma vertente de diversas expressões culturais que nós temos. O que o IPHAN ele salvaguarda, o que ele tenta manter, são os bens que nós já temos registrados no IPHAN. Assim como nós temos os bens tombados, que são os bens materiais, nós temos os bens registrados, que são os bens imateriais, que é aquilo que eu estava lhe falando, é a forma de fazer, é a minha expressão cultural, é uma festividade. Hoje nós temos dentro do IPHAN sendo salvaguardados o carimbó, a capoeira, são 2 registros, inclusive, da capoeira, que é o ofício de mestre de capoeira e a roda de capoeira, que, inclusive, a roda de capoeira ela é reconhecida pela Unesco, ela já é um bem cultural da humanidade. Nós temos agora a festividade do Círio de Nazaré, temos a festividade que acontece no Marajó, que é do glorioso São Sebastião, que está, inclusive, passando por estudos de revalidação, porque já completou 10 anos de registro. E não é o IPHAN quem dita as regras de como essa cultura vai caminhar. Né? Nós apenas acompanhamos e mediamos para que o conhecimento cultural ele seja repassado de geração para geração. A gente não quer que chegue um momento que se esqueça de como era que a gente fazia os atabaques, que como era que se batia os curimbós do carimbó. A gente precisa entender que, como eu falei, a cultura ela é dinâmica. Ela é feita por pessoas que as gerações vão passando, e o interessante é que esse conhecimento vá também sendo repassado. Então, e para que a gente possa salvaguardar, ele tem que passar por um processo de registro dentro do IPHAN. E eu já quero deixar aqui uma informação muito importante para a gente, é gratificante, que nós estamos passando já na etapa final do estudo sobre registrar a marujada do Pará como patrimônio cultural brasileiro.
Nós temos dentro do IPHAN várias instâncias para se tornar um patrimônio tombado ou um patrimônio registrado. O patrimônio registrado, ele dá entrada na superintendência com uma solicitação de estudo de registro, e daí a superintendência e a sua área técnica vai começar a fazer esse estudo, vai em local, vai ouvir, vai escutar, até que nós podemos formar um dossiê, um inventário, e seja encaminhado para Brasília. E Brasília, que tem o seu órgão máximo, que é o Conselho Consultivo, quando se reúne, ele vai debater justamente o que vem das superintendências para entender se aquele bem ele pode ser tombado nacionalmente ou não, ou ele pode ser registrado nacionalmente ou não. Então, dia 4 de setembro, agora deste ano, a nossa marujada estará no Conselho Consultivo para provavelmente se tornar um patrimônio cultural brasileiro, né? E aí a gente já pode caminhar com muitas políticas públicas federais para fazer com que esse bem se mantenha de geração em geração. Fortalecendo essa cultura que é tão forte. Muito. Principalmente lá em Bragança, né? Que tem na região Bragantina como um todo. Pois é. Né? Quando a gente começou a fazer o estudo, imaginava-se que era só na região de Bragança. Quando se viu, ampliou-se o estudo que nós encontramos marujada, inclusive em Ananindeua. Então, tudo isso está sendo visualizado para que seja feito um registro amplo, né? Um registro nacional. Então, é um patrimônio cultural nacional que vai sair daqui do Pará. Que legal. E espero que a gente possa voltar com essa notícia maravilhosa, muito significativa para a nossa cultura. E eu agradeço desde já a tua presença novamente. Agradeço a disponibilidade por ter vindo aqui falar com a gente, trazer essas boas notícias. E eu desejo um bom trabalho para vocês, que tem muita coisa ainda para acontecer, tem muito tempo aí pela frente até todo esse evento que vai ser a COP. E eu espero que a Belém possa ficar o mais linda possível com a sua cultura, com os nossos bens materiais e imateriais prontos aí para o mundo conhecer quem é Belém, quem é o povo de Belém e do Pará, né? Com certeza, Gabi. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a disponibilidade da gente estar conversando a respeito do nosso patrimônio. Preservar é necessário. A gente não consegue expandir a visão para o futuro se a gente não consegue saber de onde que a gente veio. Então, fazer esse entremeio entre a modernidade e a história é fazer com que a gente entenda quem somos, né? E para onde nós queremos ir daqui para frente. Então, preservar a nossa história, ela é necessária para todos, para o mundo, para a gente poder entender quem é a nossa ancestralidade e o que nós vamos fazer daqui para frente. Eu só tenho a agradecer. Com certeza. Muito obrigada. E eu agradeço você também que nos acompanhou até aqui. A matéria na íntegra você pode ler em oliberal.com e também no nosso jornal impresso. Até a próxima.